Povo lindo e abençoado, sejam todos muito bem-vindos para mais esse vídeo de devocional. Nós estamos alegres demais, foi um final de semana tremendo. Nós tivemos aí a nossa conferência do Espírito Santo, começou na sexta e ontem nós finalizamos. Tivemos também batismo, recebemos os novos membros da igreja. Foi um final de semana poderoso e você que nos acompanha, você sabe que nós estamos falando especialmente sobre jejum nesses últimos devocionais e hoje é o fechamento desse tema. A gente está falando sobre os propósitos do jejum, né? Então fica com a gente que hoje a gente vai falar sobre os propósitos do jejum baseado no Novo Testamento. Vão ser bases para você, para edificar a sua fé, para te inspirar a essa busca mais intensa que, como nós sabemos, há uma recompensa. Fica com a gente. Se você está chegando agora, já aproveita aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta esse vídeo para você ficar por dentro de todas as palavras devocionais que acontecem aqui no nosso YouTube da Igreja Missão Aliança. Vamos para o nosso devocional? Amados, nós falamos aí sobre os propósitos do jejum e só para a gente trazer uma base, né? O jejum, nós falamos sobre 3 tipos de jejum. O jejum normal, que é o jejum apenas com água, baseado naquele jejum que Jesus fez, né? 40 dias, ele não comeu nada e ao fim desses 40 dias ele sentiu fome. Então ele ficou esse tempo sem comer nada. E tem um jejum, esse é o jejum normal, o jejum parcial, onde você tira parte dos alimentos, e tem um jejum total, sem água, sem nada de beber e sem nada de comer. E aí a gente falou sobre os propósitos do jejum no Velho Testamento, que era um jejum, um propósito para consagração, para arrependimento de pecados, luto, aflições, buscando proteção, um jejum em situações de enfermidade, para intercessão. E hoje a gente vai entrar no assunto o propósito do jejum no Novo Testamento. Eu quero começar com você falando justamente o primeiro propósito aqui foi para preparação para a batalha espiritual, né? Jesus mencionou que determinadas castas só sairão por meio de oração e jejum, que trazem maior revestimento de autoridade. Isso está lá em Mateus 17, 21. Um outro propósito do jejum no Novo Testamento: estar com o Senhor. Quando Jesus foi apresentado no templo, Ana não saía do templo orando e jejuando frequentemente. Eu vou ler com vocês lá em Lucas, o capítulo 2, o versículo 36 e 37. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa e tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Pensa numa idosa fervorosa, e aqui fala, ó, nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Então aqui esse propósito do jejum é estar com o Senhor. Terceiro propósito do jejum no Novo Testamento: prepara para o ministério. Jesus só começou o seu ministério depois de ter sido cheio do Espírito Santo e se preparado em jejum prolongado no deserto, né? Foi o que nós falamos aqui, foi um jejum normal, só com água. Lá em Atos dos Apóstolos nós vemos a igreja praticando jejum em diversas situações, tais como ministrar ao Senhor. Os líderes da igreja de Antioquia jejuando apenas para adorar ao Senhor. Atos 13, do 1 ao 2 diz assim, igreja: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Agora vem: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam. Também esse propósito do jejum no Novo Testamento para enviar ministérios. Na hora de impor as mãos e enviar ministérios comissionados, lá em Atos 13, o versículo 3 diz o seguinte: assim depois de jejuar, vou repetir, assim depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Também
esse jejum, o propósito era para estabelecer ministérios, os presbíteros, né? E diz assim: além de impor as mãos com jejum sobre os enviados, faziam também o jejum sobre os que recebiam autoridade de governo na igreja local, o que revela que o jejum era um princípio praticado nas ordenações de ministros. Então você vê a igreja de Atos, uma igreja que entendia e praticava o jejum e tinha aqui determinados propósitos do jejum. E aí a gente vê lá em Atos 14, o versículo 23, falando justamente sobre estabelecer os presbíteros, e diz assim, Atos 14, 23: Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em que haviam confiado. Atos 14, 23, na linguagem de hoje, diz esse mesmo texto: em cada igreja os apóstolos escolhiam presbíteros. Eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor em que estes haviam crido. Entregavam a proteção do Senhor, mas tudo isso num ambiente de jejum. E qual é a duração do jejum? Só para esclarecer melhor ainda, né? Quanto tempo deve ser o jejum? A Bíblia não determina regras desse gênero, portanto, cada um é livre para escolher quando ou quanto tempo vai jejuar. E aí a gente vê vários exemplos de jejuns e durações diferentes nas escrituras, né? Não que você tem que fazer exatamente dessa forma, talvez Deus vai te direcionar. Nós ali como igreja, nós estamos vindo de 18 dias de jejum, e nesses 18 dias como igreja nós experimentamos o jejum parcial, tirando refeições, tiramos carne vermelha, doce, refrigerante. Nós abrimos mão nesse jejum de algo que a gente gosta muito. Talvez você é uma pessoa que gosta de beber aquele cafezinho, você não consegue ficar sem. Então nós pegamos um dia específico também e nós abrimos mão daquilo que a gente gosta, alinhado com esse jejum parcial. E nós também experimentamos o jejum normal, baseado naquele jejum que Jesus fez, apenas bebendo água. Então nós ficamos 24 horas só no líquido também, né? Só bebendo água. E aqui a Bíblia ela cita alguns exemplos de durações de jejum, mas é o Senhor que vai direcionar isso para você. Só para você ter uma base aqui, a Bíblia fala de um dia de jejum, que foi o jejum do dia da expiação. A Bíblia fala sobre 3 dias de jejum, que foi o jejum de Esté e o de Paulo. 7 dias de jejum, que foi o jejum por luto pela morte de Saul. 14 dias, que foi um jejum involuntário de Paulo e os que com ele estavam no navio. 21 dias, que foi o jejum de Daniel em favor de Jerusalém, e 40 dias, o jejum do Senhor Jesus no deserto. Tá ok? Então eu espero que esse vídeo tenha te encorajado a você ter essa busca mais específica, e eu quero só frisar no contexto lá, a Bíblia diz, na verdade Jesus ele fala, né, dentro do contexto de jejum, ele fala quando der esmolas, quando orar e quando jejuar. Tudo isso, quando você fizer, é porque o Senhor Jesus ele tem uma expectativa com que a gente faça isso. E tanto para você dar esmolas, para você orar e para você jejuar, há uma recompensa. Que Deus abençoe e até o nosso próximo devocional, no nome de Jesus.